Olá, meu nome é Luana, eu sou professora de português aqui de Itabira, de uma escola municipal, e hoje a gente vai ter uma aula livre de língua portuguesa e literatura sobre a ocupação que está acontecendo na Praça do Areão, aqui em Itabira, de Portinari e de Drummond. Para começar, a gente tem que pensar sobre essa obra literária que vai falar essa exposição, né? Que é uma obra bem antiga, chamada Dom Quixote de La Mancha. É uma obra que foi publicada na Espanha, em 1605, que foi a parte 1. Ela foi escrita por Miguel de Cervantes. Ele nasceu em 1547, então ele nasceu há muito tempo. E o que é o enredo desse livro, né, dessa história? É muito famosa, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre esse personagem, sobre esse Dom Quixote. É uma obra que satiriza os romances de cavalaria. Essa palavra satiriza é uma palavra muito difícil, então vamos descomplicar. Satirizar quer dizer tornar algo ridículo, risível. Então, basicamente, o Dom Quixote era um senhor que ele lia muitos romances de cavalaria, aquelas aventuras daqueles cavaleiros que iam salvar as suas damas e passavam por várias batalhas, e ele lia tanto, mas tanto, que ele acabou se convencendo que ele era um cavaleiro. Então ele pegou o cavalo e perguntou para o vizinho dele se ele queria acompanhar, que o vizinho é um personagem muito importante, que se chama Sancho Panza. Então eles começaram a viver muitas aventuras. E essa é a história. E depois, em 1615, depois de bastante tempo, né, o Miguel de Cervantes ele escreveu a parte 2. E assim, quando o Dom Quixote foi publicado, ele era realmente para divertir as pessoas. Só depois de muito tempo é que a gente começou, os estudiosos, né, começaram a ler esse livro e pensar que, na verdade, ele fazia, o Dom Quixote ele era como se fosse a representação da loucura, de um jeito filosófico. Começaram a filosofar sobre esse livro. E o Sancho Panza representava a razão. Então, essa é um resumo, né, um pequeno resumo dessa história. E quem é muito importante também nessa ocupação é o poeta que vocês conhecem, com certeza, o Carlos Drummond de Andrade, porque ele nasceu nessa cidade, que antigamente se chamava Itabira do Mato Dentro, mas perdeu esse Mato Dentro, esse nome. Ele nasceu dia 31 de outubro de 1902, a gente está no mês do aniversário dele, né? E ele morreu em 87, no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu sou carioca, né? Falando que vocês devem estar reparando no meu sotaque. Mas então, o Drummond ele nasceu aqui e ficou só a partir da adolescência mesmo aqui. Ele cresceu aqui, né? Então, por isso que eu trouxe uma foto dele, que vocês já conhecem, né? E trouxe um trecho de um poema que é bastante conhecido também, que se chama Confissão de Itabirama. Aí eu vou ler esse trecho. Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Esse trecho foi escolhido porque ele representa como que o Drummond ele sempre falava de Itabira nos textos, né, que ele escrevia, por mais que ele não tenha vivido aqui o resto da vida, essa cidade nunca saiu do imaginário dele. E ele compreendia, pelo menos pelos textos, né, que Itabira não era só uma cidade do interior. Itabira era muito importante, porque era uma cidade que tinha esse extrativismo, né, da mineração, e o minério de Itabira vai para o mundo. Então, ele inclusive tecia muitas críticas da forma responsável que a mineração pode acontecer. Então, ele sempre se posicionava assim sobre isso. E ele viveu um tempo em BH, em Belo Horizonte, inclusive terminou os estudos lá. Uma curiosidade sobre o Drummond também é que ele se formou em farmácia, mas ele nunca exerceu isso. Ele só fez mesmo por pressão da família, tudo. Mas ele estava sempre envolvido com o meio jornalístico. Depois ele virou funcionário público e foi transferido para o Rio de Janeiro, onde ele trabalhou no Ministério da Educação. E lá ele ficou até o final da vida dele. O Drummond, ele era muito amigo do Portinari, que também é o pintor que fala essa ocupação. E aqui o Cândido Portinari, aí tem uma foto dele aqui também. Assim como o Drummond,
Bom, o Portinari ele nasceu, né, numa cidade do interior, só que dessa vez numa cidade do interior de São Paulo. O nome dela é Brodowski, pode escrever assim ou com U também. Aí ele nasceu pertinho do Drummond. O Drummond nasceu em 1902, ele nasceu em 1903. E, diferente do Drummond, ele viveu menos, né? Ele viveu só até 62. Então, o Portinari, ele é um pintor muito famoso, ele é reconhecido mundialmente, assim. E ele não era rico, sabe? Ele nasceu numa fazenda de café, ele era filho de imigrantes italianos, então ele não tinha facilidade, assim, com as coisas. Ele começou a pintar com 9 anos e ele pintava bem, assim, ele começou a se destacar, depois ele foi para o Rio de Janeiro. E lá ele conseguiu uma bolsa para estudar na Europa. E ele ficou 2 anos na Europa. Isso foi muito importante para ele, porque ele aprendeu várias técnicas, teve contato, teve muitas influências, né, na Europa. Só que quando ele voltou decidido que ele ia pintar o Brasil. Ele já fazia isso, né? Então, assim, tem uma série do Portinari que é muito famosa, que se chama Retirantes, e fala bastante sobre isso, que ele pintava o que ele via, como lembranças da infância dele também, brincadeiras de crianças, coisas assim que o menino de Brodowski via e ele conseguia resgatar da memória. Então, ele tinha contato com pessoas que vinham, por exemplo, de vários lugares de outras regiões do Brasil, né, sem ser do Sudeste, em busca de melhores oportunidades de trabalho, de condições de vida e tudo. Só que muitas vezes elas chegavam e as famílias não conseguiam ficar completas, porque alguém poderia morrer no caminho. Então, tem muitas cenas que ele pintava de pessoas com muita sede, de pessoas morrendo, tem várias pinturas assim. O Portinari, ele começou a ficar intoxicado pelas tintas. Ele usava muito tinta a óleo, que tem chumbo, por exemplo. Então, os médicos pediram para que ele não pintasse mais a óleo. Só que ele recebeu um convite da Organização das Nações Unidas para fazer 2 painéis gigantes que simbolizassem guerra e paz, né, que é o nome desses painéis, e ele aceitou. Então, assim, isso complicou bastante a saúde dele, por mais que os painéis sejam gigantes, sejam muito importantes, né? Depois disso, alguns anos depois, o Portinari faleceu devido a essa intoxicação pelas tintas. A pintura que eu trouxe só para representar essa questão que eu falei dos retirantes foi, na verdade, não é uma pintura. É feito de lápis de cor, né? Uma obra de arte feita de lápis de cor, que foi quando ele começou a tentar, né, outras formas de expressão artística. Então, e também eu escolhi essa porque a ocupação, as ilustrações são feitas com lápis de cor também, né? Então, aqui, como eu falei, a gente pode observar esse sol gigante, que inclusive emenda, né, com o solo também. Você não sabe bem o que é o céu, o que é o horizonte, o que é o solo, tá tudo que representa muito calor, né? E as pessoas não estão felizes, elas estão presenciando uma cena de desidratação ou talvez até mesmo morte, né? De um homem que está no meio da cena. Aí tem uns pássaros, acho que uns urubus. Então, assim, ele representava isso. Ele pintava tanto a parte trágica do Brasil quanto a parte maravilhosa que a gente tem, né? Da nossa alegria, das nossas culturas e tudo mais. Aí, sobre o livro do Don Quixote, tudo começou, né? Só também para a gente fazer uma apresentação dessa história, né? Tudo começou porque o editor José Olímpio, né, da editora José Olímpio, fez um convite para o Portinari para ele ilustrar, para ele fazer, para publicarem uma edição brasileira do Don Quixote. Isso em 1953. Só que o Portinari estava ocupadíssimo pintando Guerra e Paz, então ele não aceitou. Aí só em 56 é que ele conseguiu, né, fazer essas 21 ilustrações. Só que esse projeto ele não foi concretizado. Basicamente ele foi abandonado mesmo. E só em 1972, nossa, olha só quanto tempo. E se vocês lembrarem, nessa data, né, nesse ano, o Portinari já havia falecido. Então, só em 72, que a Fundação Raimundo Otoni de Castro Maia convidou o Drummond para fazer 21 poemas, que era o ano que o Drummond ia fazer 70 anos,
e para fazer essa união e publicar, né? E aí, em 72, é publicado o livro Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Drummond. E aí, depois, em 96, teve uma edição feita pelo Projeto Portinari, que quem comanda é o filho do Portinari, que ainda está vivo. E em 2021, teve uma outra edição que se chama Dom Quixote, visto pelos artistas brasileiros Portinari e Drummond. E aí foi pela editora Museus Castro Maia, é bem recente. E tem música e tudo, inclusive é a música que tem no site do Itabira, que eu recomendo bastante, porque lá você pode ter um tour 360, pode ver os painéis, mas para quem pode ir na Praça do Areão, é muito melhor, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir passar lá, infelizmente, né? O ideal seria que todos os itabiranos conseguissem ir até a Praça do Areão e prestigiar essa ocupação que está tendo lá. Então, para falar como eu sou professora de língua portuguesa e literatura, eu selecionei essa ilustração do Portinari, que é o Dom Quixote e o Sancho Panza no cavalo de pau. E aí, para pensar no primeiro momento, a gente tem que observar, né? Vamos observar as cores. Eu quero que vocês tenham esse momento de fruição, né? Que é quando a gente para e não fica preocupado com o que é certo e o que é errado. A gente só deixa a obra de arte falar com a gente. Então, o que essa imagem... Por exemplo, para mim, eu olho e eu já reparo um grande contraste com o azul e o amarelo, né? E não só esse contraste, também tem a lua e o sol. Quando você olha para o céu, eu já vi, por exemplo, a lua e o sol juntos, mas é muito raro. Geralmente, ou o céu está somente com o sol, ou o céu está somente com a lua, né? Então, a gente já vê essa união de coisas opostas. Mas aí a gente tem esse cavalo, que é um cavalo de pau, por causa da passagem do livro, que eu vou explicar um pouco. E tem o Don Quixote, que é o primeiro, e tem o Sancho Panza, que também são pessoas com corpos muito diferentes e personalidades muito diferentes também, porque como eu falei para vocês, o Don Quixote representa mesmo essa loucura, essa coragem que não tem nada que segure, e o Sancho Panza representa mais a razão. Então, eles estavam, nesse episódio, né, que ilustrando uma passagem do livro, eles estavam em um castelo com pessoas da nobreza, por exemplo, condes, duques, e aí disseram que tinha uma maldição, como se fosse uma espécie de maldição de um gigante, e que deu barba em algumas pessoas, que estavam lá, uma mulher e as pessoas que trabalhavam para ela, né, uma espécie de barba. E que para essa espécie de maldição ser desfeita, alguém precisava subir no cavalo de pau porque ele voava. Mas para isso, essas pessoas tinham que estar vendadas. Então, eles foram e fizeram isso. Só que, na verdade, esses nobres, né, que estavam fazendo essa piada, essa grande piada, né, fazendo com que eles ficassem ridículos, né, eles só estavam querendo se divertir mesmo. Então, eles vendavam e começaram a criar várias formas de fazer com que aquilo parecesse real para eles, para o Don Quixote e para o Sancho Panza. Então, eles começaram a fazer vento, fogo, barulhos e tudo, e começaram a rir bastante. Só que quando eles saíram, quando eles caíram no chão, até com um pouco de fogo, assim, na pele, de cinza, né? As barbas das pessoas, elas tinham saído, então como se tivesse tido efeito aquela cena toda. E então, só para saber um pouco, né, um resumo do que foi essa passagem. E o poema que tem nessa placa, nesse topo, né, que tá lá, é a Aventura do Cavalo de Pau, do Carlos Drummond de Andrade. Então, eu vou ler para vocês. Corta vento, rompe nuvem, beira céu, fura sol, espeta lua, apaga estrela. Vai, cavalo estado, cavalo abado, cavalo bala. Em demanda do gigante malandruno, vai voando, vai chispando, vai levando a coragem com o medo na garupa. Vai guerreiro, vai certeiro, vai a lugar nenhum. Vai na ilusão, da farsa no jardim, entre risadas. Então, a partir dessa historinha que eu contei, acho que a gente consegue perceber alguns elementos da história. Por exemplo, vou pegar aqui uma caneta. Por exemplo, essa questão do gigante malandro que eu falei, em demanda do gigante, né, que foi como se fosse por causa
dessa coisa da barba, da maldição. E essa parte aqui, pelo menos a parte que me chama muita atenção, a coragem com o medo na garupa. Então, como eu falei, né? Quem é a coragem? É o Don Quixote e o medo é o Sancho Panza, que está na garupa do cavalo. E eles não estão indo a lugar nenhum, né? Eles estão sendo iludidos, porque na verdade tudo não passa de uma farsa, que essas palavras são muito importantes, ó, farsa, ilusão e risada, porque eles estão sendo ridicularizados. E aqui eu queria chamar a atenção para essas palavras aqui que o Drummond usou para compor, que são palavras compostas, né? Corta-vento, rompe-nuvem. Aí eu, por exemplo, fiz uma pesquisa no vocabulário ortográfico de língua portuguesa, que é o VOLP, que inclusive vocês podem usar quando vocês tiverem dúvida sobre a grafia das palavras, sobre a classe gramatical e tudo isso. E eu vi que dessas palavras só existe corta-vento. Existe essa palavra lá no VOLP, mas as outras não. Então, o que o Drummond fez foi um neologismo, né, que vem de neologia. Neo significa novo. Então, você criar uma nova palavra. Então, a gente faz neologismo. Ou a gente cria novas palavras, porque a nossa língua está sempre se transformando, ou a gente pega uma palavra que já existe e muda o sentido dela. Também é uma forma de você fazer um neologismo. Então, aqui, ele fez um monte, né? E outra coisa também para a gente perceber é que quais foram as classes gramaticais que foram usadas, né? Então, corta nessas duas primeiras linhas. Calma aí, eu vou pegar aqui. Corta, rompe, beira, apaga, espeta e fura. Então, quais são as semelhanças que essas palavras têm? Elas são, se eu fosse colocar, por exemplo, um pronome do lado delas, fica mais fácil de perceber, né? Ela corta, ela rompe, ela beira, ela fura, ele espeta, você apaga, por exemplo. Então, são verbos que podem ser conjugados. Então, todas essas palavras dos dois primeiros versos, né, na verdade, são verbos. E, em seguida, ele usou vento, nuvem, céu, sol, lua e estrela. E tem todo esse campo semântico. Quando eu falo campo semântico, eu quero dizer que tem significados aproximados, né? Que, por exemplo, se você pensar qual é o campo semântico de festa junina, aí você vai pensar em comidas que tem na festa junina, nas bandeirinhas, nas vestimentas, tudo. Então, aqui o campo semântico tem a ver com natureza, com o céu, tá tudo muito conectado. E aí ele usa os nomes, né? São substantivos. O vento. Se eu posso colocar um artigo ao lado, então vento, nuvem, o céu, o sol. Então ele uniu um verbo a um substantivo para formar essas palavras. E embaixo tem mais, vou só apagar aqui assim todos os lados. E aqui embaixo tem mais algumas palavras formadas por essas uniões. Só que aqui já tem o cavalo que também é um substantivo, é uma palavra que se repete, né? Cavalo estado, cavalo abado e cavalo bala. Se a gente pegar, por exemplo, o cavalo bala, né? O que a gente pensa? Eu, por exemplo, penso em algo veloz, né? Como se fosse uma bala. Então, o cavalo é um substantivo e o bala também é um substantivo. Mas, nesse caso, o bala está qualificando esse cavalo, está dando alguma característica para esse cavalo. Então, é assim que ele fez essa composição. E essas palavras, não sei se vocês lembram, mas tem como você formar, né, nessa união de duas palavras, assim, você pode formar por justaposição ou por aglutinação. A aglutinação vem de aglutinar, que é quando você mistura e aí as palavras acabam perdendo algo dos seus radicais. Um exemplo que as pessoas sempre dão é planalto, né? Plano alto. E quando você junta, você faz esse processo de aglutinação. E nesse caso aqui foi um processo de justaposição, que elas ficaram com o radical certinho.
E eu tenho uma proposta de atividade para vocês. A ideia é que vocês peguem uma folha de caderno, para quem gosta de escrever, para quem não gosta de escrever a lápis ou a caneta, pode pegar o celular, o computador, ou então pode fazer mentalmente mesmo, mas é muito importante que a gente registre esses momentos, porque o nosso cérebro funciona dessa forma. Quando você registra os exercícios, eles são feitos de uma forma melhor. Então, a proposta de atividade é leitura de imagens. Já ouviram falar nisso? Sabe que a gente pode ler uma imagem? A gente lê o mundo o tempo todo. A gente não precisa apenas ler palavras. Quando eu estou olhando para um amigo meu e eu vejo que ele está com uma cara triste, eu pergunto: você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Eu estou lendo o meu amigo, sabe? Então a gente faz leitura de mundo o tempo todo. Então, quando eu digo leitura de imagem, não está errado. Na verdade, tem uma imagem ali, a gente pode ler. E a proposta, né, disparadora é criar novas palavras, fazer neologismos, como eu expliquei, a partir dessa ilustração que o Portinari fez, né, que é o Don Quixote e suas panças no cavalo de pau. Então, eu acho que a gente deveria, que a gente poderia então ter esse momento, olhar como a gente tinha visto antes, né, perceber, na verdade, perceber essa imagem e tentar ver quais são as palavras que a gente pode criar, porque como o Drummond mostrou para a gente, temos liberdade, né? A gente pode criar outras palavras que não estejam no dicionário ainda. Bom, então é isso. Um abraço